Isto é um clássico do Bolan. Portanto, a educação é sempre uma mistura de fins e meios, e para isso não há como não ser. Aliás, o Paulo Freire diz isto de uma maneira muito mais simples: não há educação neutra, não. E, portanto, se é sempre uma mistura de fins e meios, nós temos que ter esta noção. O que é que queremos com a educação? O que é que queremos construir? Onde é que queremos chegar? E que caminho queremos ter? Eu rapidamente, mas já não tenho tempo, já sei, devo estar com 3, 4 minutos, não é? Mas então, rapidamente, eu ia dizer-vos que hoje o grande desafio, e isto foi aqui colocado, é podermos, e as últimas realidades vieram colocar isto com muito mais crueza. O que nós descobrimos com esta crise económica foi que nós vivemos num país democrático. Supostamente nós devíamos ter a capacidade de influenciar democraticamente as decisões que têm a ver com a nossa vida, mas descobrimos de forma muito crua que isso não é de todo verdade. Nós elegemos um governo, elegemos uma Assembleia, mas o governo e a Assembleia têm muito menos impacto, as decisões do governo e da Assembleia nas nossas vidas, que têm as decisões da Sra. Merkel ou do Sr. Obama, e ainda hoje de manhã, não sei se viram a televisão, as decisões que têm as agências de rating, seja lá isto que for, e de onde é que elas surgem, e quem é que a estrutura. Portanto, nós precisamos de criar aqui, e são os tais problemas que o Torrent falava, que no paradigma anterior, embora seja ainda dominante, já não encontra resposta. Precisamos de formar as pessoas, de educar as pessoas para viver com estas realidades. E por isso, elas têm que ter formações específicas, têm que ter qualificações. Claro que nós podíamos sempre questionar se vale a pena ter diplomas, se vale a pena apostar nas qualificações. Eu pergunto sempre, muito simplesmente, se vocês entregavam a instalação de gás público da vossa casa a uma pessoa que não soubessem, que era competente para fazer essa instalação. Que não estivesse certificado, que alguém não tivesse dito, sim senhor, entreguem esta pessoa porque ela está habilitada para fazer. Sabendo nós a quantidade de explosões que houve quando as redes públicas começaram a ser instaladas, só por absoluta estultícia é que nós não defenderíamos a necessidade de ter a garantia de que alguém é certificado para fazer determinado tipo obviamente, de desenvolver determinado tipo de projetos profissionais. Assim como não iriam a um médico, entregando-se a um ato médico, se não soubessem que ele é competente para resolver o problema que pensa no transporte. Portanto, esta ideia de formações específicas, mas também de uma leitura do mundo atual, leitura sempre atualizada porque as situações mudam muito, naturalmente, e a necessidade de criarmos a partir, obviamente isto tem uma dimensão mais local, mas depois numa dimensão mais global, mais planetária, criarmos, e temos bons exemplos disso, movimentos que sejam capazes de moderar pela sua própria ação algumas disfunções, chamamos-lhe assim, das sociedades de mercado, da competitividade e de outras palavras da moda. Nós podemos eventualmente perguntar, mas isso poderá ser possível? Temos bons exemplos nos últimos anos e no último século de que isto é efetivamente possível e que isto pode ser o caminho. Caso do movimento de libertação das mulheres, caso do movimento dos homossexuais, portanto um conjunto de movimentos que, estruturando-se a uma escala muito mais alargada, também não é novo. Recentemente eu estava com um colega da Universidade de Coimbra a pensar sobre esta questão simples, porque é que Coimbra era conhecida pela cidade do conhecimento, e nós, dizia-me ele, sabes que o Erasmo de Roterdão esteve a um passo de vir ensinar para a Universidade de Coimbra, só não veio porque entretanto faleceu. A Idade Média, e a Idade Média em Portugal, até já na fase depois do Renascimento, sempre permitiu esta dinâmica de transmissão e de um espaço alargado de conhecimento, que agora o nosso desafio é que, nessa altura era só para, obviamente, professores universitários que não falavam inglês, mas falavam latim, e para mercadores, e agora queremos que se estenda a todos, porque, obviamente, as pessoas precisam de ter esta dimensão mais global. Precisam de aprender línguas, claro que sim, de aprender informática, de aproveitar tudo aquilo que o mundo moderno nos pode oferecer, de criar mais tecnologias, melhores tecnologias e aproveitar essas tecnologias, relacionar-se com os outros e recriar formas coletivas de intervenção cívica. Portanto, o que nós podemos aqui dizer é que uma política de educação e formação de adultos, de educação e formação ao longo da vida, teria que ter forçosamente estes 4 pilares. Pensar que o grande objetivo é a formação do cidadão planetário, dos cidadãos planetários,
com esta ideia que eu tive aqui de escrever. Para isso são necessários recursos educativos, boas escolas, bons professores, bons centros de formação, as tecnologias que há bocado eu falava, mas uma coisa que tem falhado, talvez, e que isso foi colocado também na intervenção da doutora Carmen, é a questão dos contextos educadores. Se nós sabemos que, e isso é um dos adquiridos que eu falava há pouco, que os contextos educadores, que todos os nossos contextos de vida são de aprendizagem e potencialmente educadores, nós também temos que ter a consciência que as pessoas que têm contextos menos convocadores de uma ação mais intelectual, convocadores de desenvolvimento de competências, de relações sociais, essas pessoas vão estar sempre em desigualdade de circunstâncias face a outros que têm ambientes mais convocadores. Portanto, o desafio agora, e isso é muito claro nas investigações que temos desenvolvido a propósito do programa Novas Oportunidades. Não há dúvida que as pessoas saem destes processos, dos seus balanços, das suas histórias de vida, da construção dos seus portfólios, da sua certificação, saem diferentes. Saem diferentes a nível pessoal, a nível das suas características pessoais, saem diferentes na forma como entendem a profissão e como entendem os contextos. O problema é quando não acontece nada nas suas vidas de forma diferente. Quando as pessoas continuam sentadas a uma máquina durante 8 horas por dia a fazer uma pequena operação, quando depois têm que ir lavar escadas para incrementar o seu crescimento, é claro que estas pessoas, nestas circunstâncias, um ano depois, quando lhe perguntamos se querem continuar a prosseguir as suas experiências educativas e de aprendizagem, dizem absolutamente não. Aquilo serviu-lhes para pouco e a vida delas continua na mesma. Esta ideia de insistirmos agora que estas redes de qualificação mais generalizadas, as redes de aprendizagem, as redes educativas locais, criar formas. Esta política tem que forçosamente, esta política a defender, tem que ter aqui outros componentes, naturalmente, de animação sociocultural, de intervenção comunitária, de contributo para os movimentos ascendentes, de baixo para cima, que possam visar uma intervenção social mais alargada. Para isto tudo, e por tudo que eu disse, não ficaria completa esta política se não tivéssemos serviços públicos de aconselhamento, orientação e reconhecimento adquiridos. Em qualquer momento das suas vidas, as pessoas poderem ser aconselhados, e isso... Não desculpe, ok. Esse vou passar. Portanto, ajudar a que nós podermos garantir às pessoas, no sentido daquilo que já o interacionismo simbólico falava, nós, obviamente, envolvemos aprendizagens educativas em experiências educativas e experiências de aprendizagem, e isso nós vamos selecionando para construir a nossa própria identidade. E nem sempre temos consciência, porque vários autores foram demonstrados, os ergonomistas demonstraram isto a propósito do trabalho, aquilo que é essencial na nossa ação esconde-se de nós, e nem sempre temos consciência daquilo que são efetivamente as nossas aquisições, e muito menos temos consciência daquilo que são alguns segredos dos contextos que nos permitam o investimento dos nossos adquiridos. E, portanto, precisamos destes serviços públicos que ajudem as pessoas a tomar consciência dos seus adquiridos, a tomar consciência dos contextos e que contribuam decisivamente em qualquer idade ou em qualquer fase da vida das pessoas, mas com particular ênfase aqui na idade adulta, naturalmente, contribuam para que as pessoas possam construir projetos, eu costumo dizer, ao mesmo tempo desafiantes e realistas. Não é? Estas duas questões são essenciais. Projetos desafiantes e realistas de vida, profissionais e de vida, em termos individuais e coletivos, que nos permita a construção de novas realidades que bem precisamos. Era esta mais ou menos a ideia, evoluir do contrato de programa para uma política estável de educação e formação de adultos, que terá que ser complementada, todos nós percebemos essa ideia, e tem que, obviamente, reservar para os centros novas oportunidades, agora, em minha opinião, transformados em serviços públicos de orientação, aconselhamento e validação de adquiridos, tem que reservar para estes centros um papel de absoluta charneira, que é o que acontece um pouco por toda a Europa. Se calhar já não se discute o básico e o secundário, mas discute-se hoje em França, por exemplo, que percentagem do curso superior podemos dar por conhecimento adquiridos. Esta é a discussão. Não é?
Se calhar vão ficar aí nos 2/3. Outra discussão, portanto, discute-se isso um pouco na Europa e estão a ser criados estes centros, exatamente com este papel charneira de motivador, reconciliar as pessoas, garantindo-lhes espaços onde o conflito pode ser potenciado em termos educativos e onde é disputado este desejo e esta afetividade que são os melhores garantes de uma educação, do envolvimento da educação e formação ao longo da vida. Para terminar, eu procurei assim uma frase bonita, eu gosto muito de poesia, como já sabem, e trago sempre assim um certo de um poema que tivesse a ver com este grande desafio que esperamos para estes centros dentro destas políticas públicas. Até porque eu e a Carla temos andado muito pelo país e ela já está farta de me ouvir falar de Miguel Torga, porque eu desde que foi o centenário do nascimento de Miguel Torga tinha feito comigo o compromisso de divulgar a poesia de Miguel Torga. Hoje faço uma surpresa e trago um poeta brasileiro que eu acho que diz exatamente isto. Que nós precisamos é levar as pessoas a compreenderem que neste mundo turbulento podemos encontrar aquilo que é essencial para nós, que é essencial para aqueles que partilham connosco os diversos contextos, inclusive o planetário, para podermos ter vida melhor e para podermos ter comunidades mais solidárias, sem perdermos algumas das ideias centrais em termos profissionais de produção de riqueza. E então, de Vinícius de Moraes, eu diria, só a alegria de alguns compreenderem bastará. Porque tudo aconteceu para que eles compreendessem que as águas mais turvas contêm às vezes as pérolas mais belas. Muito obrigado.